Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021, e vamos para mais uma aulinha de ciências. E por falar em bom dia, quem sabe me dizer qual dia está representado nessas imagens que vocês estão vendo aí na página 134 e 135? Isso mesmo, está representado o dia e a noite. No nosso capítulo 5, nós vamos estudar justamente sobre o dia e noite. Você já deve ter notado que ao longo do dia podemos observar diferentes componentes no céu. Além disso, deve ter percebido que a luminosidade dos ambientes muda, influenciando as atividades que os seres vivos realizam. Fotomontagem de Lisboa, Portugal. Cada faixa dessa imagem foi registrada em um horário diferente de um dia. Se vocês prestarem bem atenção, nós temos aí os números 1, 2, 3 e 4. E em cada número desse, nós temos um período do dia diferente. Na página 135, item A, a faixa 1 mostra o local durante o período do dia ou o período da noite? Item B, e a faixa 4 mostra o local durante o período da noite ou do dia? Item C. O que você observou na imagem de cada faixa para responder as questões A e B? E eu acredito que vocês falaram principalmente que a questão da luminosidade desses ambientes é bem diferente. Por exemplo, no item 1, aqui na imagem 1, não precisou de iluminação artificial, porque o sol já ilumina o dia. Já na imagem 4, precisou-se de quê? De uma iluminação artificial, as luzes para que a cidade possa ficar iluminada. Então, luz natural durante o dia, porque vem do nosso sol. E à noite, luz artificial, que vem gerada da eletricidade, para que possa iluminar a noite, ok? Na página 136, o período do dia e o período da noite. Leia a seguir o trecho de uma história em quadrinhos. Chico Bento, uma noite muito longa. Nossa, que bacana, uma história em quadrinhos. Observem que essa história, para que você leia ela, não tem necessidade de você utilizar a escrita, pois é uma história em quadrinho onde nós temos somente imagens, isso mesmo. E a gente pode ler somente imagens? Podemos sim. Então, leia a história em quadrinho, observe atentamente para que em seguida você responda algumas questões nos itens 1, 2 e 3. Mas não se preocupe, você não vai utilizar a escrita, apenas a sua voz, a sua fala, ou seja, você vai responder oralmente. Então vamos lá, item 1. Conte o que aconteceu nesse trecho da história em quadrinhos. Item 2. Por que Chico Bento achou que já tinha amanhecido? Item 3. Como Chico Bento percebeu que não tinha amanhecido? Então, vamos analisar. Lá no primeiro quadro, onde ele está deitado em sua caminha, ele abre o olhinho e tem como uma espécie de raios entrando dentro do seu quarto. Então, Chico Bento já lá no segundo quadrinho já se levanta e lá no seu pensamento, no balãozinho lá, ele fala o quê? Ele vê quem? O sol. Então, ele imagina que já amanheceu o dia. Mas, de repente, ele olha pela janela e o que é que ele percebe? Lá no terceiro quadrinho. Isso mesmo, ele percebe que a claridade não era do sol, e sim das estrelas e da lua refletindo no seu quarto. Então, ele volta e deita-se novamente em sua caminha, pois ele percebeu que o dia ainda não havia amanhecido. E em seguida, ele pega no sono. E por que a gente percebe que ele pega no sono? Exatamente, por conta desses balãozinhos com a letra Z, que significa sono, A letrinha Z refere-se ao sono, como se fosse o barulhinho de um ronco, de um cochilo.
Na página 137, cada dia apresenta um período do dia e um período da noite. No período do dia, a luz solar atinge diretamente os ambientes ao ar livre. No período da noite, o sol se põe no horizonte e a luz solar não atinge diretamente os ambientes ao ar livre. Podemos identificar se é dia ou noite olhando para o céu. Observe a seguir. Nós temos aí abaixo duas imagens. A imagem de cima, a primeira imagem, é da praia de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. A segunda imagem, abaixo, é vista aérea de uma cidade localizada nos Estados Unidos. No item 4, logo mais abaixo da imagem, diz assim: desenhe um sol no quadro da fotografia que representa o período do dia. E logo em seguida, nós temos os itens 5 e 6, que você vai responder oralmente. No item 5 diz: o que geralmente observamos no céu durante o período do dia? 6. O que geralmente observamos no céu durante o período da noite? Então, meus amores, para que a gente possa reconhecer o período do dia e da noite, nós temos que conhecer alguns elementos que fazem parte da natureza e que estão lá no céu durante o dia e a noite. E é observando isso que você vai responder a questão anterior das imagens. É observando cada imagem e o que está lá no céu para que você possa identificar o dia e a noite. Então, meus queridos, essa foi a nossa aulinha de ciências sobre o período do dia e da noite. Qualquer dúvida é só chamar a tia Renata no privado. Beijos! Um excelente final de semana a todos, que o Papai do Céu possa abençoar cada um grandemente e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!